Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. A pequena aldeia de São Benedito sempre teve uma aparência tranquila, com suas ruas de paralelepípedos e casas de telhados de barro que exalavam uma sensação de conforto. Ficava a algumas horas de carro da cidade grande, e muitas vezes passava despercebida até mesmo por aqueles que moravam nas redondezas. Mas algo ali nunca parecia estar completamente certo. Lucas, um jornalista urbano em busca de uma história para sua próxima reportagem, não acreditava em superstições. Ele viajava constantemente para cobrir eventos e peculiaridades de cidades pequenas, mas São Benedito parecia diferente. O convite para passar um fim de semana na aldeia havia chegado de forma estranha, de um remetente anônimo com poucas palavras, dizendo apenas: venha e veja o que temos a oferecer. Ao meu caminho, curioso e sedento por uma boa história, Lucas se instalou em uma pousada antiga e modesta. O dono, um homem de aparência cansada, com olhos que pareciam esconder algo, o recepcionou sem muita empolgação. Nada como um bom descanso em um lugar calmo, não é? Ele comentou enquanto entregava a chave da pousada. Mas havia algo nos seus olhos que não parecia normal. Sim, tranquilo demais, Lucas respondeu, tentando manter o tom leve, mas sentindo uma leve tensão no ar. Naquela noite, depois de um jantar simples e silencioso, Lucas passeou pelas ruas vazias. As sombras das árvores se projetavam nas fachadas das casas, e o vento frio balançava as folhas secas no chão, criando um murmúrio baixo e inquietante. Mas não era só o vento. Algo mais parecia fluir pelas ruas, algo que ele não conseguia identificar. Algo sombrio e inquietante. Ele se forçou a continuar caminhando, distraindo-se com suas próprias observações. Quando virou a esquina, encontrou uma pequena praça onde a iluminação era fraca. Ela estava de costas, olhando para uma fonte que parecia ter estado seca há anos. Ao olhar de perto, Lucas sentiu um arrepio súbito. A estátua era estranha. A figura feminina tinha uma expressão vazia e austera, mas o que mais o desconcertava era a base da estátua, que estava coberta com velas apagadas e flores secas. Parecia que alguém havia tentado recentemente limpar o local, mas não havia nada ali que indicasse o porquê daquela tensão repentina. Um leve som de passos atrás dele fez seu corpo se tensar. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Só o vazio da praça. Seu coração disparou, e quando virou novamente para a estátua, ela aparecia. Mais perto, como se a figura tivesse se movido um pouco. Apenas o suficiente para que ele percebesse, mas não o suficiente para realmente ser uma mudança. Ele sentiu o impulso de se afastar, mas algo o impediu. O ar parecia mais denso, e uma pressão inexplicável o envolvia. Aproximou-se da estátua e notou algo peculiar. Na base, entre as flores secas, havia uma pequena caixa de madeira. Sem pensar, Lucas a pegou, e ao segurá-la, sentiu uma leve vibração nas suas mãos. Algo não estava certo. Dentro da caixa, ele encontrou uma carta envelhecida, com uma única palavra escrita: oferenda. O papel estava rasgado nas bordas, como se tivesse sido aberto e fechado inúmeras vezes. Por quê? Lucas murmurou, sentindo o frio aumentar. Ele estava prestes a abrir a carta quando, subitamente, uma voz suave o interrompeu, vindo de trás dele. Você encontrou. Homem Thiago. Lucas se virou abruptamente, mas a praça estava vazia. O ar se tornou pesado, e ele sentiu que algo o observava. A sensação de ser seguido estava crescendo, tornando-se quase insuportável. Você precisa ir até lá. A voz voltou, mas desta vez parecia não vir de ninguém em particular. Era como se emanasse da própria praça. O local de onde tudo começou. Onde o último sacrifício foi feito. Examon. Lucas tentou se acalmar, pensando que tudo não passava de um delírio provocado pelo cansaço e pelo isolamento. Ele guardou a carta na caixa e começou a andar rapidamente de volta para a pousada. Mas quanto mais ele andava, mais o ar se tornava opressor. O vento, antes suave, agora parecia sussurrar palavras incompreensíveis. Quando estava quase na pousada, parou abruptamente. Na calçada à sua frente, estava uma figura alta, encapuzada. O capô cobria o rosto,
mas os olhos brilharam sob a sombra, parecendo emitir uma luz própria. A presença dele fez com que Lucas engasgasse, sentindo o coração acelerar como se estivesse sendo pressionado por uma força invisível. A figura não se mexeu, mas o ar ao redor dela pulsava, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lucas sentiu uma pressão crescente, como se o chão abaixo dele estivesse se movendo. Ele queria gritar, correr, mas seu corpo parecia paralisado pela presença da figura. A figura então levantou a mão e apontou para a rua à sua frente, para um beco estreito que ele não havia notado antes, como se fosse uma extensão do próprio ar. O caminho está aberto para você, a voz da figura disse, como se não fosse de um ser humano, algo que há muito aguardava esse momento. Lucas sentiu o frio tomar conta de seu corpo, o ar ainda mais espesso. E antes que pudesse fazer algo, a figura desapareceu, como se tivesse se desintegrado na neblina da noite. Ele não sabia o que fazer, mas uma sensação de inevitabilidade o envolvia. A carta, a palavra oferenda, as flores secas, tudo indicava que ele estava sendo guiado para algo, para uma verdade que não queria aceitar. O que quer que estivesse esperando por ele no final daquele beco, ele sabia agora. O mistério estava apenas começando. E o perigo estava mais perto do que ele imaginava. Lucas não conseguiu tirar a figura encapuzada de sua mente. O silêncio da noite parecia ainda mais opressor agora, como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença invisível. Aquelas palavras: "O caminho está aberto para você." Ele se sentia como uma marionete, sem controle sobre os próprios movimentos, como se estivesse sendo guiado por uma força maior. A madrugada estava estranhamente silenciosa. Quando ele retornou para a pousada, a sensação de desconforto aumentou. O vento, antes suave, agora sibilava através das frestas das janelas, e as sombras nas paredes pareciam se mover. Lucas entrou em seu quarto e fechou a porta com força, tentando afastar os pensamentos. Mas, no fundo de sua mente, sabia que nada disso seria suficiente para afastar o que estava por vir. Olhando para a caixa com a carta dentro, ele se sentiu compelido a abri-la novamente. A palavra oferenda ainda queimava em sua mente, e ele sentia que algo dentro dele precisava entender o que estava acontecendo. Ele retirou o pedaço de papel da caixa e o desdobrou com mãos trêmulas. Era simples, quase como um pedido. O sangue derramado deve ser aceito. Olivian. Aquelas palavras estavam gravadas no papel, mas a sensação que Lucas sentiu ao lê-las não era de uma mensagem comum, mas de um peso ancestral, de uma condenação escrita em uma língua perdida. Ele tentou ignorar o calafrio que percorreu sua espinha. Quando ele terminou de ler, o barulho de algo arranhando na parede o fez saltar para trás. O som vinha de baixo, do corredor. Ele hesitou, o medo tomando conta de seu corpo, mas a curiosidade o arrastou para fora da cama e em direção à porta. Quando abriu, o corredor estava mergulhado em sombras profundas, as luzes apagadas e um silêncio absoluto. O som persistia, suave e repetitivo, como se algo estivesse arrastando lentamente pela madeira. Com a vela em mãos, Lucas caminhou devagar, o coração batendo forte em seu peito. Ele olhou para cada canto, procurando por qualquer sinal de algo fora do comum. O arranhar continuava, agora mais forte, e o ar parecia cada vez mais gelado, como se uma presença invisível estivesse o cercando. O som levou-o até o final do corredor, onde a velha porta de madeira. Ele sabia que não deveria ir, mas não conseguia resistir. A mão se estendeu, a maçaneta fria ao toque. Quando ele a girou, a porta rangeu, e uma rajada de vento frio soprou em seu rosto. O que ele encontrou no interior do quarto foi algo que o paralisou instantaneamente. O quarto estava vazio, exceto por uma grande mesa de madeira no centro, coberta com um pano vermelho. Ao redor, havia velas apagadas e frascos quebrados espalhados pelo chão, como se algo tivesse sido feito ali, algo que envolvia sangue. A mesa estava marcada por símbolos que Lucas reconheceu de algum lugar, símbolos antigos. Ele sentiu a mão tremer quando tocou um dos frascos quebrados, que parecia ter sido usado para armazenar algum tipo de líquido espesso e escuro. A sensação de pavor tomou conta de seu corpo quando ele olhou para as paredes. Elas estavam cobertas de desenhos, feitos com o mesmo líquido espesso, e as figuras representavam pessoas em posições grotescas, contorcendo-se em agonia. Mas o mais perturbador foi o que estava escrito entre as figuras. O preço será pago. O sangue será devolvido. O quarto estava frio,
e um medo profundo o envolvia. Mas antes que pudesse reagir, seus olhos se arregalaram ao ver uma sombra. Uma figura encapuzada que estava parada na porta oposta, observando-o com olhos que não pareciam humanos. Ele não podia ver o rosto, mas sentiu o olhar penetrante, como se a própria essência daquela presença estivesse invadindo sua alma. Você veio, a voz sussurrou, fria e distante, mas ao mesmo tempo próxima de sua mente. O sacrifício será feito. Lucas deu um passo para trás, e o som do arranhar voltou, mais alto, mais perto. Ele olhou para as paredes e percebeu que as sombras estavam se movendo, como se as figuras nas pinturas estivessem ganhando vida. Ele não sabia o que fazer, e o medo era como uma corrente apertando seu peito. Mas antes que pudesse reagir, uma mão fria se fechou sobre seu ombro. Ele se virou abruptamente, encontrando uma figura alta, com um capuz que cobria o rosto, mas o corpo era vazio. Você sabia, disse a figura, sua voz arrastada como se fosse feita de vento. Agora, você é parte do ciclo. Lucas tentou se afastar, mas o ar parecia denso, pesado, e o som do arranhar aumentava. Ele gritou, mas sua voz foi abafada pelo som de algo rasgando a madeira. O chão sob seus pés tremia, como se o próprio prédio estivesse prestes a desmoronar. Você precisa dar o que foi prometido. A figura falou novamente, e Lucas sentiu uma pressão intensa sobre seu peito. Ele sabia que havia algo em sua vida, algo profundo e perturbador, que o ligava àquela casa, mas não conseguia entender completamente. Foi então que ele viu algo nas sombras, uma figura que se aproximava, mais rápida do que a sua mente poderia compreender. Não era mais uma sombra. Era uma forma, algo humanoide, mas deformado, com olhos brilhando em uma fúria insana. O ar estava prestes a se rasgar, e tudo o que Lucas conseguiu fazer foi gritar, mas o som foi rapidamente engolido pela escuridão. Antes que ele pudesse reagir, as paredes começaram a se fechar ao seu redor. O quarto se tornou um redemoinho de vozes e imagens distorcidas. O que ele não sabia, o que não poderia entender, era que ele estava apenas começando a pagar o preço pela oferta, e que nada naquele lugar era real. Ou talvez tudo fosse real demais. E a verdade por trás de tudo o que havia experimentado, tudo o que estava por vir, ainda estava mais distante, mais insuportável do que ele poderia imaginar. Lucas estava imerso em um estado de pânico absoluto. As sombras da casa pareciam se mover a seu redor, distorcidas e vivas, como se estivessem tentando engoli-lo. Ele sentiu o coração batendo forte contra o peito, quase como se quisesse saltar para fora. O ar estava denso e frio, e uma presença esmagadora parecia tomar conta de tudo. Ele tentou se mover, mas o corpo estava paralisado pela pressão da casa, que parecia reagir à sua tentativa de fuga. O capuz da figura que o observava no canto do quarto, agora se aproximando lentamente, não deixava dúvidas. Ele estava preso. A sensação de não ter controle sobre seu próprio destino era como um laço apertado ao redor de seu pescoço. As sombras continuavam a se aproximar, se contorcendo, como se as paredes estivessem se fechando. O que vocês querem de mim? Lucas gritou, sua voz cheia de desespero, como se a pergunta não tivesse importância. Você já sabe, Lucas, disse a voz, baixa e rouca, quase inaudível. O sangue, a vida, tudo está sendo preparado. A oferta não pode ser recusada. Entenda. Aquelas palavras, ditas com uma calmaria perturbadora, pareciam congelar o tempo. Ele não sabia o que fazer. A figura avançava cada vez mais, e o medo crescia como uma sombra ao seu lado. Por favor, deixe-me ir. Eu não fiz nada para merecer isso, implorou Lucas, sua voz trêmula, mas nada parecia diminuir a pressão que o envolvia. Foi quando ele notou algo que fez seu sangue gelar. Na parede oposta, uma série de marcas estava visível. Linhas vermelhas, profundas, como se tivessem sido feitas com algo afiado. A princípio, ele pensou que fosse apenas o desgaste natural da madeira envelhecida. Percebeu que eram símbolos estranhos e familiares ao mesmo tempo. O pavor tomou conta de sua mente quando ele lembrou do que vira no livro que o misterioso homem na cidade lhe dera. Os sinais. Os mesmos sinais. Ele começou a tremer, e um pensamento lhe ocorreu. Aquele símbolo, aquele ritual descrito no livro. Não se tratava apenas de um antigo feitiço. Era um pacto, e Lucas agora estava no centro dele. A casa, o livro, os símbolos.
Tudo estava se unindo. Ele não tinha como escapar. A luz das velas ao redor da sala começou a piscar de forma frenética, e o quarto parecia ser engolido por uma escuridão cada vez mais profunda. O som da casa rangendo, o eco dos seus próprios passos, tudo se misturava com o murmúrio da voz que vinha da figura encapuzada. Foi quando ele viu, ou melhor, percebeu, que a porta estava fechada. Mas não estava fechada com trancas comuns. Havia marcas ao redor dela, como se algo ou alguém tivesse tentado abrir ou fechar a porta de uma maneira que ultrapassava as forças humanas. Ele correu até a porta, puxando-a com toda a força, mas ela não se movia. A sensação de estar preso, sem saída, se tornou ainda mais intensa. E então, o som que ele ouvira na noite anterior, o estalo distante, voltou, agora mais alto. Algo estava se movendo, algo estava começando a se materializar. De repente, a figura encapuzada estendeu a mão em direção a Lucas e ele sentiu o ar ao seu redor ficar ainda mais denso, como se o quarto estivesse sendo comprimido. Ele não conseguia respirar direito. O medo se transformou em desespero. Ele tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela pressão do ambiente. Você ainda não entende, Lucas. Você nunca esteve no controle. A figura falou, e agora havia algo mais em sua voz, como um riso baixo, quase inaudível, mas que fez com que o sangue de Lucas congelasse. Ele percebeu, com um estalo em sua mente, que ele não estava enfrentando apenas uma ameaça, mas algo ainda mais aterrador, algo que o tinha guiado desde o momento em que ele pisou naquela casa. Ele nunca teve escolha. Ele nunca teve controle. Lucas virou-se para olhar uma última vez para a porta e percebeu a presença de uma figura atrás dele, que ele não tinha visto antes. Era uma mulher, pálida, com os olhos profundamente fundos, quase vazios, e um sorriso torto que não pertencia à humanidade. Ela estava parada em um canto do quarto, observando-o. Ela não dizia nada, mas Lucas sentia sua presença como uma sombra pesada. Com o medo dominando-o, Lucas finalmente entendeu a verdade. Ele estava preso naquele lugar, naquela casa, como todos os outros antes dele. Ele nunca seria mais do que uma peça no jogo do pacto. Uma oferenda para algo que nunca poderia compreender. O ritual estava completo e o ciclo se repetiria, sempre. A mulher se aproximou lentamente e, com um movimento suave e sombrio, colocou a mão sobre o ombro de Lucas. Ele não podia mais se mover. Não havia mais fuga. O quarto se tornou completamente escuro e o único som que restava era o eco de seus próprios pensamentos. Você foi escolhido, Lucas. Você sempre foi. Me chama. E então, tudo ficou em silêncio. Mas, quando a escuridão começou a se dissipar e as primeiras luzes da manhã invadiram a casa, uma última coisa foi revelada. Na parede onde os símbolos estavam, agora havia algo mais, o reflexo de Lucas, mas não como ele se via, mas como ele seria visto de agora em diante, uma figura sombria, sem rosto, aprisionada em um ciclo eterno de oferendas. A casa, o lugar, a maldição. Tudo estava completo. E Lucas, agora parte da escuridão, olhava para o futuro, sabendo que o que ele tinha vivido era apenas o começo. O ar dentro da casa estava pesado, como se o próprio espaço tivesse se tornado uma entidade, sufocando Lucas a cada respiração. Ele mal conseguia pensar claramente, o pânico o dominando com uma força implacável. O quarto estava mais escuro do que nunca. As velas haviam se apagado, mas a luz da lua parecia distorcida, como se ela também fosse retida pela presença sombria que se espalhava pela casa. Ele estava agora de volta no lugar onde tudo começou, a sala onde o pacto fora selado, onde o velho livro jazia sobre a mesa. Mas a diferença agora era inconfundível. Algo havia mudado no ambiente. O silêncio era absoluto, mas ele podia sentir, como se a própria casa estivesse respirando. A atmosfera estava carregada de algo insuportável. Aquela sensação de que estava sendo observado não o deixava. Ele sabia que não estava mais sozinho. Você não pode fugir, disse uma voz suave, mas cheia de autoridade. Uma voz que ele reconheceu. A mulher. A figura que o acompanhava desde o momento em que ele aceitara o convite daquela maldita casa. Ela estava ali, em pé, na porta da sala. Suas mãos finas, quase ossudas, estavam entrelaçadas, e seus olhos vazios, sem vida, estavam fixos nele. O pacto já foi selado. Lucas, não há mais volta.
Almonchas. A cada palavra, Lucas sentia seu estômago se revirar, como se estivesse à beira de cair em um abismo de desespero absoluto. Ele sabia que não era apenas uma ameaça, não era apenas um simples engano. Ele estava imerso em algo mais profundo, algo muito mais antigo do que sua compreensão. Por que eu? O que querem de mim? Ele gritou, mas a voz falhou, engolida pela densa escuridão que tomava conta do ambiente. Ela sorriu, mas foi um sorriso vazio, sem humanidade. Você foi escolhido, Lucas. A sua alma é o preço. Como foi com todos os outros antes de você. Lucas sentiu uma onda de terror tomando conta de seu corpo, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Não, eu nunca pedi por isso. Nunca quis nada disso. Andion. Ela deu um passo à frente. O que não sabe é que sempre esteve destinado a isso. Cada movimento, cada escolha, cada passo em direção a essa casa. Tudo foi orquestrado. Você acreditava que a casa estava em suas mãos. Mas, na verdade, ela sempre esteve no controle. O pacto já havia sido selado antes mesmo de você chegar. Você é a última peça. Lucas, tremendo de pavor, tentou dar um passo para trás, mas algo o impediu. Como se o próprio chão estivesse o segurando. Como se as paredes da casa estivessem se fechando ao seu redor. De repente, ele viu a verdade. Não era apenas ela quem estava ali. Era uma presença mais forte. Algo invisível, mas tão palpável quanto o medo que tomava conta de seus sentidos. Ele não sabia de onde vinha, mas ele sentia. E então, ele olhou para o espelho, que ele não havia notado até aquele momento. O reflexo não era o seu. Era ele, mas não era ele. Era uma versão distorcida, como uma sombra que tentava assumir sua forma. Os olhos eram vazios, sem vida, e uma risada baixa, como um eco, encheu o ar ao seu redor. Aquilo. O que é isso? Ele não conseguiu mais esconder o pânico em sua voz. A mulher olhou para o reflexo com um leve sorriso. O que você vê agora é o verdadeiro preço que você paga. Lucas, não será mais você. Você será uma lembrança, uma história sussurrada, uma alma perdida, vagando para sempre no vazio entre os mundos. Lucas, paralisado de medo, tentou compreender o que ela estava dizendo, mas o horror estava além de sua compreensão. Ele não podia entender, não podia acreditar. Mas, ao olhar novamente para o espelho, ele viu. Era como se ele estivesse sendo puxado para dentro do próprio reflexo. Uma força invisível estava levando-o para aquele abismo de sombras, de onde ele jamais retornaria. Com um grito de desespero, ele tentou lutar, mas era inútil. As sombras engoliram o espaço, e o reflexo de Lucas sorriu de volta, com um sorriso que era puro vazio. A mulher se afastou, observando enquanto ele desaparecia lentamente, engolido pela própria escuridão. E então, um último suspiro. Silêncio absoluto. O espelho refletia a sala vazia, mas no fundo havia algo mais. Algo que estava prestes a se revelar. Nos dias seguintes, a casa permaneceu em silêncio. Mas quem passava perto da janela da sala, à noite, podia ver o reflexo de Lucas, de pé, no meio da sala, com os olhos vazios, como uma sombra esquecida, esperando pela próxima alma para alimentar o pacto. E, com o vento suave, vinha uma risada, fraca, quase inaudível, mas que gelava o sangue de quem escutasse. A noite caiu como um manto pesado sobre o vilarejo, obscurecendo as ruas vazias e as casas antigas que se alinhavam ao longo da estrada de terra. Clara, uma jovem fotógrafa que se mudara para a cidade em busca de novos projetos. Não se importou muito com a tranquilidade sombria que envolvia o local. Ela sempre fora fascinada por vilarejos isolados, especialmente aqueles com uma história antiga, cheia de segredos esquecidos. Quando ouvira falar de Sete Corações, um vilarejo famoso pela sua lenda sinistra, ela soubera imediatamente que aquele seria o lugar perfeito para o seu próximo trabalho. A estrada que a conduzia até lá era estreita e tortuosa, cercada por árvores que se entrelaçavam, formando um túnel escuro. O som do motor do carro ecoava pela estrada deserta, e o farol cortava a escuridão à frente.
Clara estava ansiosa para explorar, mas algo no ar lhe causava uma sensação incômoda. Algo que ela não conseguia identificar. Finalmente, chegou à entrada do vilarejo. A placa de madeira, já desgastada, exibia o nome Sete Corações em letras disformes. Como se o próprio tempo tivesse tentado apagar a história daquele lugar. Clara deu uma última olhada ao redor antes de estacionar o carro. Havia algo de estranho ali, algo que não estava à vista, mas que parecia pulsar nas entrelinhas. O silêncio era absoluto. Ela pegou sua câmera e saiu do carro, o estalo da porta se fechando quebrando o silêncio da noite. O ar estava úmido e frio, e Clara não pôde evitar um pequeno arrepio que percorreu sua espinha. As ruas eram desertas, sem vida, mas os olhos de Clara percorreram o vilarejo com curiosidade. As casas, com suas fachadas antigas e janelas empoeiradas, pareciam estar aguardando algo, ou alguém. Ao caminhar pela rua principal, Clara se deparou com um pequeno mercado. A porta estava entreaberta, e a luz de uma lâmpada solitária piscava fracamente lá dentro. Ela se aproximou, hesitando por um momento, antes de decidir entrar. O que mais ela tinha a fazer ali? Se não descobrir as histórias que circulavam sobre aquele vilarejo? A campainha sobre a porta tocou suavemente quando ela entrou, e o cheiro de madeira velha e poeira tomou conta de suas narinas. O homem atrás do balcão a olhou com uma expressão vazia. Seus olhos eram escuros, quase sem vida, e o rosto marcava os anos que havia passado ali. Procurando algo. Moça? Ele perguntou com uma voz rouca, quase monótona. Clara sorriu levemente. Sim, estou nova por aqui e ouvi falar das lendas de Sete Corações. Gostaria de saber mais sobre elas. Sim. O homem franziu a testa, como se a simples menção da palavra lenda fosse algo que ele temia. Ele olhou para a janela, depois para a porta, como se esperasse que alguém o visse. Quando falou novamente, a voz estava mais baixa. Não fale sobre isso. Não é algo para ser falado, moça. Melhor você ir embora. Obrigado. Clara sentiu um desconforto crescente. A resposta dele parecia carregada de um medo que não podia ignorar. Por que não? O que aconteceu aqui? Ele a observou por um longo tempo, os olhos fixos nela. Finalmente, ele sussurrou. 7 corações. Foi amaldiçoado. E é um motivo pelo qual o vilarejo nunca teve mais de 7 habitantes. Todos os que tentaram sair, não voltaram. Ele pausou, e a expressão dele se tornou ainda mais sombria. E a última pessoa que tentou foi você, moça. Você é a 7ª. Clara deu um passo para trás, um calafrio percorrendo sua espinha. Ela sorriu nervosamente, tentando desconversar. Eu só sou fotógrafa. Não sou uma dessas pessoas. São internas. O homem se levantou de repente, os olhos ardendo com uma intensidade sombria. Então, você já sabe o que acontece com a 7ª pessoa, não é? Ele olhou para o fundo da loja, onde uma pequena caixa de madeira estava guardada sobre o balcão. Os 7 corações precisam de uma 7ª alma. Isso é o que mantém a maldição viva. Tomou. Clara deu outro passo para trás, o coração batendo mais forte no peito. O que você quer dizer com isso? O que é isso de 7 corações? O homem não respondeu de imediato. Ele olhou para o lado, como se estivesse observando algo invisível. Isso é seu, agora. Não olhe dentro. Não mexa. Se você abrir a caixa, o que você verá não é algo que você gostaria de conhecer. Ela segurou a caixa com as mãos trêmulas. A sensação de algo errado, algo sinistro, cada vez mais presente. Ela não sabia por quê, mas algo na caixa a chamava, a atraiu de uma forma que não podia explicar. O homem, com uma expressão vazia, murmurou. Vá embora. Vá logo. Não há mais tempo. Clara, sem saber o que fazer, deu as costas e correu para a porta, o som de seus passos ecoando pela loja silenciosa. Quando a porta se fechou atrás de si, ela sentiu uma pressão inexplicável se apossando de seu peito. O ar parecia mais pesado, como se tivesse engolido algo denso e suprimido a respiração. Enquanto caminhava pela rua deserta, o vento frio soprou e o som de algo arranhando as paredes das casas se fez ouvir. De repente, Clara parou, congelada no meio da rua. Algo estava se movendo nas sombras à frente. Seus olhos brilharam na escuridão. Uma presença que ela não podia ver, mas que sentia perto, ameaçadora.
e a voz do homem ecoava em sua mente. Você é a sétima. O que estava esperando por ela? O que seria revelado quando ela abrisse a caixa? Clara segurava a caixa com as mãos trêmulas. O peso dela parecia aumentar a cada passo que ela dava pela rua deserta. O vilarejo estava mergulhado em um silêncio quase mortal, como se todos os sons tivessem sido engolidos pela própria escuridão. Ela olhou para os lados, buscando algum sinal de vida, mas não havia ninguém. As casas estavam apagadas, com as cortinas fechadas e as luzes das lâmpadas de rua piscavam fracamente, como se estivessem prestes a se apagar a qualquer momento. Ela não conseguia tirar da cabeça as palavras do velho no mercado. Você é a sétima, Osmond Wash. O que ele queria dizer com isso? Ela sabia que havia algo errado ali, algo que ultrapassava as simples lendas locais. Não era possível que todo aquele medo e paranoia tivessem se espalhado por tanto tempo sem uma razão. Mas o que ela tinha a ver com isso? O que era esse sétimo que ele mencionou? O que havia dentro daquela caixa que parecia tão importante? Sua mente estava corrida, preenchida por 1000 perguntas. Ela olhou para a caixa novamente, as mãos ainda tremendo. O que poderia estar dentro dela? Por que o velho parecia tão aterrorizado quando a entregou a ela? A curiosidade a consumia, mas o medo a impedia de abrir. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, o ar mais denso, como se o próprio vilarejo estivesse tentando devorá-la. De repente, Clara parou no meio da rua. Ouviu um som vindo de uma das casas à sua esquerda, um rangido baixo e contínuo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Ela se aproximou cautelosamente, os olhos fixos na janela escura da casa. O som parou, e por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. Então, uma sombra se moveu por trás da cortina. O coração de Clara disparou. Ela não sabia se deveria ir embora ou se aproximar. Sua mente dizia para sair dali, mas suas pernas, como possuídas por uma força invisível, a guiavam até a porta da casa. Ela tocou a maçaneta e, para sua surpresa, a porta cedeu com um leve estalo. Ela entrou sem hesitar, sua respiração irregular, enquanto a caixa em suas mãos parecia queimar com uma energia insuportável. Dentro da casa, tudo estava escuro. As paredes estavam cobertas de poeira, e móveis antigos estavam empilhados em um canto. Um cheiro forte de mofo permeava o ar, e o vento que passava pelas frestas da janela fazia as cortinas se moverem suavemente. Mas havia algo mais, algo estranho. Clara sentia uma pressão no peito, como se estivesse sendo observada. Ela se virou bruscamente, mas não viu ninguém. Então, um som suave, quase inaudível, começou a ecoar pela casa. Um sussurro. Não era uma voz clara, mas um murmúrio distante, como se alguém estivesse tentando se comunicar com ela, mas sem emitir palavras compreensíveis. Clara sentiu o estômago embrulhar, a sensação de estar sendo observada intensificando-se a cada passo que ela dava pela casa. Ela andou cautelosamente até o fundo da sala e se deparou com uma porta entreaberta. Algo a empurrava para lá. O sussurro se tornava mais forte, mais urgente, como se algo estivesse pedindo para ser encontrado. Clara empurrou a porta com a mão livre, a caixa ainda pressionada contra o peito. A porta rangeu ao se abrir, e uma escuridão impenetrável a envolveu. Ao entrar, a primeira coisa que ela notou foi a frieza. O ar estava gelado, mais frio do que o restante da casa, como se aquela sala fosse um vácuo isolado do mundo. Ela apertou os dentes, tentando manter a calma, e olhou ao redor. Havia uma mesa no centro da sala, e sobre ela, algo que a fez parar imediatamente. Havia 7 velas, dispostas em um círculo perfeito, com um espaço vazio bem no centro. Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que as velas estavam acesas, apesar de não haver sinais de fogo. O brilho suave das chamas iluminava a mesa, mas as sombras projetadas nas paredes pareciam se mover sozinhas, como se estivessem vivas. Algo estava errado com aquelas sombras. O murmúrio voltou, mais forte agora, vindo da mesa. Clara se aproximou lentamente e, ao olhar mais de perto, percebeu que havia uma marca no centro da mesa, uma espécie de símbolo queimado na madeira. Ela se abaixou para examinar melhor, mas, ao fazê-lo, algo gelado tocou sua nuca. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada. A respiração dela estava acelerada, e antes que pudesse se recompor, um grito baixo e agonizante ecoou pela casa, vindo de algum lugar distante.
Clara congelou, os pelos de sua nuca se eriçando. A voz, distorcida e cheia de dor, gritou: "Ajude-me! Não me deixe aqui!" Ela olhou para a mesa e foi então que viu. No centro do círculo, a caixa que ela carregava começava a brilhar. As luzes das velas tremeluzindo ao seu redor. Clara sentiu uma força poderosa emanando de dentro dela, puxando-a. Ela sentiu que não tinha mais controle, que o destino dela já estava selado. Antes que ela pudesse pensar em fugir, a sombra que se movia pela parede se desprendeu e tomou forma, mas com olhos vermelhos que brilham na escuridão. "Você não pode escapar, Clara", disse a sombra em um sussurro que parecia preencher toda a sala. "Você é a sétima, a última peça." "Isso é daqui." Clara tentou se mover, mas não conseguia. Seus pés estavam presos ao chão e a pressão em seu peito aumentava, como se algo estivesse empurrando todo o ar para fora de seus pulmões. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. "Você fez o pacto, Clara. Agora vai cumprir seu destino." Os olhos vermelhos da sombra se fixaram nela. E antes que ela pudesse reagir, a sala se encheu de uma luz branca e ofuscante. E então, tudo ficou em silêncio. Quando Clara abriu os olhos novamente, a sala estava vazia, a mesa estava intacta e as velas estavam apagadas. Mas algo tinha mudado. Ela sabia que não era mais a mesma. E, no fundo, sabia que a verdadeira escuridão acabara de começar. Clara estava imóvel, seus olhos ainda fixos no vazio onde a sombra e as velas desapareceram. O som de sua respiração era o único som que preenchia o espaço. Ela estava ali, no centro do círculo, mas o peso da casa parecia ter mudado. O ar estava mais espesso, e o calor, antes insuportável, agora se dissipava, deixando apenas o frio. As velas haviam se apagado, e a mesa, antes marcada com símbolos, parecia agora limpa, sem vestígios do que tinha acontecido. O que foi aquilo? Clara tentava reunir os pensamentos, mas a sensação de que algo estava completamente errado ainda a dominava. Cada segundo parecia dilatado, cada centelha de pensamento levando-a mais para o abismo de seu próprio medo. Ela se levantou com dificuldade, seu corpo pesado, como se cada movimento fosse uma luta. A porta da sala se fechou com um estrondo repentino, e a janela à sua esquerda se abriu violentamente, como se uma rajada de vento tivesse vindo de fora. O escuro exterior agora parecia mais denso, mais impenetrável, como se ele estivesse invadindo a casa. Clara se virou, sentindo a parede fria encostar-se contra suas costas. Ela não sabia mais o que estava acontecendo. A linha entre o que era real e o que não era parecia desaparecer. Foi então que ela ouviu a voz novamente, mais clara do que nunca, quase como um grito abafado. "Você não pode fugir." Antos. Clara congelou, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. A voz era cheia de raiva, mas também de uma tristeza profunda, uma perda que parecia sem fim. Ela olhou ao redor, tentando localizar de onde vinha, mas tudo ao seu redor parecia distorcido, como se a casa estivesse se moldando, se esticando e se contorcendo. Ela se aproximou da porta, desesperada para sair, mas algo a deteve. No reflexo do vidro da janela, ela viu o movimento. Algo se mexia atrás dela, dentro da sala. Ela se virou abruptamente, o coração batendo forte. Nada. O vazio, o silêncio, mas ela sabia que não estava sozinha. De repente, o teto pareceu se contrair, e uma sensação de pressão, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido ao redor de seu corpo, a envolveu. Clara foi empurrada de volta para o centro da sala, seu corpo sem forças. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. O som de sua própria voz parecia abafado, distante, como se houvesse algo bloqueando suas palavras. Foi quando o chão começou a vibrar, não como um tremor normal, mas uma vibração profunda que parecia vir das paredes e do piso. Os símbolos da mesa começaram a brilhar, linhas tênues de luz que se estendiam, como se estivessem se espalhando, e Clara viu, no reflexo de sua visão periférica, a figura se formar no escuro. Era ela. A sombra estava lá, mas não mais uma sombra. Ela tinha uma forma, uma presença sólida, uma mulher com olhos profundos e vazios, mas não eram olhos humanos. Eram olhos que não deveriam existir, buracos negros que sugavam tudo ao redor. A mulher avançava lentamente,
com passos pesados, os pés deixando marcas no chão. E Clara tentou, sem sucesso, se mover. Ela sentia como se o corpo estivesse preso, como se fosse impossível fugir. Eu te avisei, Clara. Agora você será a última peça. A voz da figura ecoava pela sala, como um vento cortante. Ela parou a poucos centímetros de Clara, e a sombra envolveu sua visão, distorcendo tudo. A mulher estendeu a mão. Clara queria recuar, mas não conseguia. Ela estava ali, imóvel, como se a própria existência tivesse sido arrancada dela. Você nunca soube quem era, Clara. Sempre esteve aqui, sempre fez parte disso. Você está mais conectada com este lugar do que imagina. Tobias. Com a mão levantada, a mulher tocou o rosto de Clara, e foi como se toda a sua vida fosse desmembrada em uma fração de segundo. Imagens, memórias e fragmentos de sua infância, coisas que ela não sabia que lembrava, invadiram sua mente. A casa, sua família, o pacto, todos estavam conectados, de alguma forma. Você é a sétima, Clara. Você é o sacrifício final. E sai. A imagem da mulher desapareceu tão abruptamente quanto apareceu, e Clara caiu no chão, ofegante. Seu coração batia tão forte que ela sentia como se fosse explodir. O ar ainda estava comprimido, o peso no peito aumentando a cada respiração. Então, uma nova sensação tomou conta dela. O chão se abriu, não fisicamente, mas em sua mente. As palavras começaram a fazer sentido. Os símbolos, o pacto. Ela não era apenas uma vítima, era parte do ciclo. Ela não poderia escapar. Casa, os símbolos, o pacto, tudo havia sido preparado para ela. Mas antes que ela pudesse processar tudo, uma figura se ergueu do fundo da sala. Era um homem, ou o que restava dele. Sua pele estava pálida, seus olhos negros como os da mulher, e seu corpo parecia não ter mais humanidade. Ele não falava, mas olhava para Clara com uma intensidade que a fazia desejar sumir. E então, uma última voz, vinda de dentro dela, sussurrou. Agora, você vai completar o ciclo. Com as três. O ar na sala se tornou pesado, e Clara caiu de joelhos, o corpo lutando para se manter ereto. Ela viu as sombras se esticando para ela, sentindo a presença do que a aguardava. O sacrifício havia sido feito, e o destino de Clara já estava selado. O último som que ela ouviu foi o estalo de algo quebrando. E, com isso, a escuridão a engoliu completamente. Clara acordou com um salto, ofegante, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. Ela estava deitada no chão da sala, as velas apagadas ao seu redor, o círculo de símbolos apagado, mas a presença ainda estava lá. Algo estava diferente, mas ela não sabia o que. O ar parecia mais denso, como se a casa estivesse mais pesada. Ela tentou se levantar, mas suas pernas falharam e ela caiu novamente no chão, com o coração batendo forte, ainda sentindo a pressão que a imobilizava. Então, as memórias começaram a se formar. Não como lembranças de uma vida passada, mas como fragmentos, pedaços de algo maior, algo que ela sempre soubera, mas nunca havia entendido. Sua cabeça latejava com as imagens. Ela viu a casa, o velho retrato em preto e branco de uma mulher com olhos escuros como os que ela havia visto na figura. Ela viu seus próprios pais, sorrindo e abraçando-a, mas por trás deles, uma sombra. Uma sombra que a observava, esperando o momento certo. Era uma verdade que ela não queria aceitar, mas que agora estava gritando em sua mente. Ela não era uma vítima. Ela era a última peça. A voz da mulher ecoou em sua mente. Mais uma vez, quase um sussurro. Você é a sétima, Clara. Como sais? Ela olhou ao redor, o silêncio na sala sendo quebrado apenas pelo som de sua própria respiração. Ela se levantou, determinada a enfrentar o que fosse necessário. Não havia mais volta. Ela sabia disso. Ela foi até a porta da sala, e ao abri-la, o corredor parecia mais longo do que nunca. As paredes se esticavam, como se estivessem tentando engolir a casa inteira. Clara andou pelo corredor, seus passos ecoando de forma anormalmente alta. Tudo parecia distorcido. Ela já não sabia mais o que era real. As sombras pareciam se esticar para ela, e o frio aumentava a cada passo. Quando ela passou pela porta do quarto, a sensação de estar sendo observada voltou, mais intensa, mais opressiva. Ela tentou ignorá-la, mas não conseguiu. Ao virar a esquina do corredor, algo a fez parar. A porta do sótão,
que ela havia ignorado até agora, estava aberta. Clara não sabia o que a atraía para lá, mas seu corpo parecia guiado por uma força invisível. Ela subiu as escadas, o som do seu próprio coração batendo forte em seus ouvidos. Quando chegou ao topo, as sombras se intensificaram e o cheiro de mofo e madeira velha a envolveu. O sótão estava vazio, exceto por uma velha caixa de madeira no centro. Clara sabia o que ela representava antes mesmo de chegar perto. Era o lugar onde o mistério começaria e acabaria. Ela se agachou, a mão trêmula tocando a tampa da caixa. Quando a abriu, uma onda de energia percorreu seu corpo e ela viu as imagens. O pacto, o ancestral, o ciclo. A caixa estava cheia de cartas, antigas, empoeiradas. Clara as pegou, uma por uma, e leu as palavras que o destino lhe havia reservado. Você é a última, a sétima. Oh, no shadow. Os olhos de Clara se arregalaram. Ela começou a entender. Ela era a chave, a última herdeira do pacto, o sacrifício final para libertar a maldição. Mas o que ela não sabia, o que ela não podia saber, era que o pacto nunca seria rompido. O ciclo continuaria, e ela era tanto a vítima quanto a criatura que deveria ser sacrificada. Ela olhou para trás, e a sombra estava lá, mais forte do que nunca. Com um grito que se misturava com o vento uivante lá fora, Clara tentou fugir, mas a porta do sótão se fechou com força, esmagando sua esperança. Ela se virou para encarar a figura, agora sólida, diante dela. A mulher com os olhos negros, vazios, sorriu. E Clara sentiu o peso do que estava prestes a acontecer. Você vai completar o ciclo, Clara. Agora será nossa. Tinmon. E naquele momento, a casa inteira pareceu estremecer. As paredes se fechando ao seu redor, a escuridão engolindo tudo. A última coisa que Clara viu foi a mulher estendendo a mão, e a sombra que a cercava, como se a casa estivesse se tornando uma prisão eterna. A verdade era mais horrível do que ela poderia imaginar. Clara não escaparia. Ela nunca poderia. E nas sombras, o ciclo se repetia, aguardando a próxima vítima, aguardando o próximo herdeiro. Era uma tarde fria e cinzenta quando Clara voltou à cidade de sua infância. A última vez que estivera lá, tinha apenas 12 anos, e a memória da colina e da velha casa de campo se confundia com as lembranças de um tempo distante. Ela, agora adulta, com a vida corrida na cidade grande, nunca imaginou que um simples convite para o funeral de um parente distante a traria de volta para aquele lugar. Mas lá estava ela, na estrada sinuosa que a conduzia até o topo da colina, o velho bairro de sua infância se estendendo à sua frente. Coberto pela névoa, Clara sentia uma leve ansiedade, uma inquietação inexplicável que aumentava à medida que se aproximava da casa. A cidade parecia estranhamente vazia, com ruas desertas e casas que exalavam um silêncio perturbador. Mesmo o vento parecia não ousar soprar por ali, e as árvores, altas e esqueléticas, balançavam-se lentamente, como se estivessem esperando por algo. Ela estacionou o carro em frente à velha casa, que parecia mais deteriorada do que em suas lembranças. As janelas estavam fechadas, e a pintura desbotada da fachada dava-lhe uma aparência abandonada, como se o tempo tivesse deixado ali marcas profundas. Clara sentiu o peso da solidão do lugar, como se a casa estivesse sugando toda a energia ao redor. É apenas a minha imaginação, pensou, tentando se convencer, mas uma sensação estranha a envolvia, como se estivesse sendo observada. Ela subiu as escadas rangentes da casa, as portas de madeira batendo levemente com o vento. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas, misturando-se com a lembrança dos verões passados ali. Mas algo estava diferente agora. O ar estava pesado. E o silêncio era absoluto, como se a casa estivesse esperando por algo, ou alguém. Ao entrar na sala principal, Clara olhou ao redor. Não havia muito o que restasse. Apenas móveis antigos e cobertos com lençóis, em uma poeira que indicava anos de abandono. Mas no canto da sala, algo a fez parar. Havia uma velha fotografia em uma moldura dourada, em cima da lareira.
Clara se aproximou, sentindo uma curiosidade crescente. A foto mostrava ela mesma, quando criança, junto de outras crianças, sorrindo na colina atrás da casa. Mas havia algo estranho na imagem. O sorriso das crianças parecia forçado, como se estivessem posando para algo ou alguém, com olhos vazios e uma expressão fria. Clara reconheceu a si mesma e aos outros, mas uma criança em particular a fez gelar. Uma menina de cabelo escuro vestindo um vestido branco, com uma expressão inquietante, quase como se estivesse olhando diretamente para ela, mesmo sendo apenas uma fotografia. O som de uma porta rangendo cortou o ar, e Clara se virou abruptamente. A porta do corredor, que ela tinha certeza de ter fechado, estava agora ligeiramente aberta. O coração de Clara bateu mais rápido enquanto ela se aproximava, sentindo o sangue gelar. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Ela empurrou a porta, e um frio cortante veio de dentro. O corredor estava vazio, exceto por uma escada íngreme que descia para o porão. A única luz vinha de uma lâmpada fraca, que parecia lutar contra a escuridão. Clara sentiu uma onda de pavor, mas algo dentro dela a impulsionou a seguir em frente. Ela desceu os degraus, o som de seus pés ecoando na pedra fria do porão. Lá embaixo, ela se deparou com algo que a fez congelar. No centro do porão, em cima de uma mesa antiga, havia uma caixa de madeira escura. Ela estava perfeitamente posicionada, como se tivesse sido colocada ali há muito tempo, esperando por alguém. Clara se aproximou lentamente, sentindo o cheiro de terra úmida e madeira velha. Quando estendeu a mão para tocar a caixa, uma sensação de eletricidade percorreu sua pele, e ela imediatamente recuou. Mas o desejo de saber o que havia dentro a fez continuar. Ao abrir a tampa, um som baixo e abafado veio de dentro da caixa. A primeira coisa que Clara viu foi um pedaço de tecido branco, sujo e rasgado. Mas, ao olhar mais de perto, ela percebeu que havia algo mais dentro da caixa. Algo pequeno, que se mexia levemente. Seus olhos se arregalaram ao perceber o que era. Dentro da caixa, havia uma boneca de aparência antiga. Mas não era uma boneca qualquer. Ela parecia estranhamente real, com olhos brilhantes e uma expressão maliciosa. Clara sentiu uma onda de nojo e medo. As mãos começaram a tremer, e ela quase a soltou. Mas antes que pudesse fazer isso, um sussurro suave, como uma brisa, percorreu o ambiente. Volte para nós, Clara. Tasha. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O corredor estava vazio. O ar estava denso. E o medo começava a se espalhar por seu corpo. Clara sentiu uma pressão crescente, como se algo invisível o estivesse observando, esperando. Ela correu de volta para o andar de cima. Mas, quando olhou para trás, viu a boneca em cima da mesa. De volta ao lugar de onde ela havia tirado. O perigo estava mais perto do que Clara imaginava. Algo estava à espreita, e ela acabara de acionar um mecanismo que nunca deveria ser ativado. O mistério das crianças da colina estava apenas começando a se revelar, e Clara logo entenderia o preço que teria que pagar por sua curiosidade. Clara mal conseguiu dormir aquela noite. O som do sussurro em seus ouvidos. Volte para nós, Clara. Ainda ecoava em sua mente, inquietante, como um mantra que não a deixava em paz. Ela tentou racionalizar o que vira e sentira no porão. Mas a verdade era que algo estava errado naquela casa. Algo profundamente errado. O medo não a deixava descansar. Na manhã seguinte, ela tomou coragem e desceu para o café da manhã. O sol fraco atravessava as cortinas, mas mesmo a luz do dia não parecia suficiente para dissipar a sensação de que algo estava à espreita. A casa, embora silenciosa, tinha uma atmosfera pesada, como se estivesse viva e observando. Ela evitou olhar para o porão, mas as imagens da boneca e do tecido rasgado em sua mente a atormentavam a cada passo. Enquanto tomava o café, Clara ouviu um ruído vindo do andar de cima. Um estalo, seguido por passos suaves. Ela parou,
a xícara de café quase caindo de suas mãos. O som veio do corredor. O mesmo corredor onde a porta do quarto estava entreaberta quando ela entrou na noite anterior. A porta. O que teria causado aquele estalo? Era um ruído familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Algo que não deveria estar acontecendo. E, com o coração acelerado, Clara levantou-se da mesa e caminhou lentamente até as escadas. O ar parecia mais frio conforme ela subia, como se uma brisa gelada estivesse vindo de algum lugar além das paredes. Ela parou no topo da escada e olhou para o corredor. A porta do quarto estava aberta. Mas agora, ao contrário da noite anterior, não parecia haver nada ali. O corredor estava vazio. O silêncio parecia mais denso do que nunca. Mas, ao olhar para o fim do corredor, Clara viu algo que a fez congelar. A sombra de uma figura, projetada pela luz fraca que entrava pela janela. Ela não podia ver claramente, mas algo naquela silhueta era inconfundível. Uma presença que a observava, esperando. Quem está aí? Clara sussurrou. Mas sua voz se perdeu no vazio, abafada pelo silêncio. Não houve resposta. A figura não se moveu. Clara deu um passo à frente, os pés pesando, como se estivessem afundando em areia movediça. Ao chegar perto da porta do quarto, ela olhou para dentro mais uma vez. A cama estava feita, os móveis intactos, mas algo estava diferente. Uma sensação de que algo havia sido alterado. O quarto não estava mais vazio como antes. Ela sentiu uma presença ali, como se alguém tivesse saído momentos antes. Ela se afastou, apressada, e começou a descer as escadas, o coração batendo forte. Mas antes que pudesse alcançar a segurança da sala de estar, uma sensação gélida a envolveu, e ela sentiu um arrepio na espinha. Algo a observava das sombras. Uma risada baixa, abafada, ecoou nas paredes da casa, como se algo estivesse tentando falar, mas o som se dissolvia na espessura do ar. Clara não conseguia mais ignorar. A presença no quarto e a risada abafada eram apenas o começo de algo muito maior. Ela sabia, de alguma forma, que algo de terrível estava prestes a acontecer. Algo que conectava essa casa ao seu passado. Algo relacionado à boneca que ela havia encontrado no porão. Ela correu até a mesa de jantar, onde o velho diário de seu avô estava guardado. Talvez ali estivesse alguma pista sobre o que estava acontecendo. Algo que pudesse ajudá-la a entender o que estava realmente acontecendo. Com as mãos trêmulas, ela abriu o diário e começou a folhear as páginas em busca de respostas. Logo, uma passagem chamou sua atenção. Era uma anotação sobre um rito de passagem. Uma prática estranha que seu avô e seus amigos haviam realizado décadas atrás. Ele mencionava um local na colina atrás da casa. Um ponto de encontro. Mas as palavras estavam embaçadas, como se algo tivesse sido apagado. Clara não conseguiu entender completamente, mas as palavras a desconcertaram. Rituais, passagem, colina. Ela sentiu o medo apertar ainda mais seu peito. Foi então que ela ouviu outro ruído. Um som abafado vindo do andar de cima. Não era um estalo comum, mas algo mais insidioso, como o som de uma criança brincando nas sombras. Clara sentiu o sangue gelar. As crianças da colina. A menção no diário. A boneca. Os sussurros no corredor. Agora tudo começava a fazer sentido. Mas o terror que se desenhava era mais do que ela estava pronta para enfrentar. Ela olhou em direção à escada. A figura que vira antes não estava mais lá, mas a sensação de ser observada não a deixava. Algo estava subindo a escada. Algo que não deveria estar ali. Antes que pudesse reagir, ela viu uma sombra passar pela janela. Clara olhou para fora e congelou. A colina, atrás da casa, estava envolta em uma névoa espessa. Mas entre as árvores, Clara jurou ter visto um grupo de crianças, figuras sombrias e silenciosas, com os olhos vazios, olhando diretamente para ela. O medo a tomou de assalto. Ela não sabia mais se o que estava vendo era real ou uma alucinação. Mas a verdade era inegável. Ela estava sendo chamada.
E o preço que teria que pagar por sua curiosidade estava mais perto do que ela imaginava. A porta da sala se abriu com um rangido ensurdecedor, e o ar ficou pesado. Algo se aproximava. E no fundo, Clara sabia que, quando o chamado fosse feito, ela não teria mais escapatória. O som do vento uivando lá fora parecia se intensificar, tornando-se quase ensurdecedor, como se a própria casa estivesse sendo envolvida por um grito distante. Clara estava na sala de estar, imóvel, seus olhos fixos na escada escura que levava ao andar superior. O murmúrio das crianças na colina ainda ecoava em sua mente, e a sensação de serem observadas nunca foi tão forte. Ela olhou pela janela. O campo lá fora estava coberto por uma neblina espessa, como se algo tentasse invadir a casa, forçando-se para dentro. O medo estava crescendo a cada minuto, e ela sentia a tensão no ar, densa, sufocante. O relógio na parede marcava uma hora estranha. 3:15. As palavras de seu avô, que havia falado sobre rituais e um pacto antigo, retornavam à sua mente como um eco insuportável. Clara sabia que precisava agir, mas, ao mesmo tempo, sentia que cada movimento seu era observado, vigiado por forças que ela não podia compreender. Ela se levantou, sentindo um frio correr pela espinha, e caminhou até a porta da sala, quase sem conseguir respirar. Algo a puxava para o andar superior, para o quarto onde as crianças de sua infância tinham brincado, e onde agora o medo parecia habitar. Mas, antes que pudesse dar um passo, uma estranha sombra passou pela porta, uma figura baixa, distorcida e movendo-se de forma errática. Clara parou, seu coração batendo freneticamente. O medo a congelou. Não era um animal, não era uma pessoa, era algo diferente. Ela virou-se para a sala, o som do vento começando a aumentar. Então, um ruído. Mais um. Agora, bem mais perto. Alguém estava subindo a escada. A figura sombria que ela vira antes começou a se aproximar da porta com passos lentos e pesados. Mas havia algo de muito errado nela. Clara engoliu em seco. Ela se afastou, recuando até a parede, os olhos fixos na escada, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que ela viu. A porta da sala se abriu lentamente, como se uma força invisível a empurrasse. Uma presença tomou conta do ar, uma energia tão densa que Clara mal conseguia respirar. Ela ficou paralisada enquanto as sombras do corredor se estendiam, se formando em algo que parecia uma silhueta de uma criança. Seus olhos brilhando como duas esferas escuras e vazias. A luz das lâmpadas piscou e se apagou, mergulhando tudo em uma escuridão quase total. Não, não pode ser. Clara sussurrou para si mesma. Ela mal conseguia compreender o que estava vendo. Seu corpo tremia em pânico. O ar estava gelado e pesado, como se o próprio tempo estivesse desacelerando. A figura apareceu à sua frente. Era uma criança, mas suas feições estavam distorcidas, como se estivesse sendo puxada de algum outro mundo. Clara sentiu seu estômago revirar. Era uma criança, mas não de um jeito que ela pudesse entender. Ela não deveria estar ali. A presença da figura causava uma sensação de desespero, como se cada pedaço de sua sanidade estivesse sendo despojado lentamente. Você sabe o que fizemos, a criança disse. Sua voz suave e maligna, e ao mesmo tempo parecia vir de muito longe, como se não fosse sua. O que vocês fizeram? Clara recuou, seus olhos fixos nas sombras que a cercavam. Eu não entendo. Quem são vocês? Meus dias. A criança se aproximou, seus olhos agora brilhando com uma intensidade sobrenatural. Você sabe o que fizemos, o que você ainda não fez. As palavras ecoaram na mente de Clara, reverberando dentro de sua alma. A sensação de estar sendo observada se intensificou, tornando-se opressiva. E como se cada movimento seu fosse registrado por algo que estava além do entendimento humano. A casa estava viva com uma energia sinistra. O medo a dominava completamente. Ela queria correr, gritar, mas seus pés estavam presos ao chão.
A escuridão ao redor parecia se fechar mais e mais, envolvendo-a até que não restasse mais nada, senão a presença das crianças da colina. A criança sorriu, e foi nesse momento que Clara compreendeu. As palavras que sua avó havia dito não eram apenas uma história. O pacto, o sacrifício, as crianças, tudo estava interligado de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O que ela sentia, o que estava observando não era de outro mundo, mas do próprio passado, do que a casa havia engolido e o que ela estava sendo obrigada a fazer. Não é tarde demais, a voz sibilante disse. Foi quando Clara olhou para o relógio na parede. 3h15. Mas algo estava errado, algo que ela não percebera antes. O relógio estava se movendo para trás. O tempo estava voltando, em direção ao que ela temia. A visão do que aconteceria em breve a paralisou. Ela estava presa em um ciclo eterno. E a verdade era horrível. Não havia escapatória. Ela havia feito parte de algo muito maior. Uma história que já estava em seu sangue, desde os primeiros dias da família. Com um último grito de desespero, Clara caiu de joelhos. As crianças da colina estavam ao redor dela agora, suas risadas ecoando como um cálice de dor e delírio. Ela tentou gritar, mas sua voz se perdeu, dissolvendo-se nas sombras. A casa havia ganho novamente. Clara estava caída no chão, seus olhos fixos no relógio que agora girava descontroladamente para trás, como um ponto de referência que não obedecia mais ao tempo. A escuridão envolvia a casa inteira, apertando-a como um abraço frio e inescapável. A criança, agora uma sombra distorcida de um ser, se aproximava, os olhos vazios observando-a com uma malícia silenciosa. Ela tentava entender. Tentava se lembrar daquilo que sua avó sempre lhe dizia. Os contos sobre os antigos sacrifícios e pactos que haviam acontecido ali. Naquela casa maldita, mas algo parecia não se encaixar. Cada pedaço de sua mente lutava para compreender, mas o medo a cegava. Você nunca soube, não é? A criança sussurrou, a voz agora soando como um eco distante. O que é realmente oferecido? O que vocês deram não há mais saída. Muito amor. Clara engoliu em seco, o suor frio escorrendo por sua testa. Ela sabia que algo muito mais profundo estava acontecendo, algo além do que qualquer história poderia explicar. As crianças da colina não eram apenas lendas, mas almas condenadas, e a verdadeira ameaça não era o passado da casa, mas o vínculo que sua própria linhagem tinha com aquilo tudo. O ciclo não estava apenas em sua família, mas nela, como se ela fosse a última peça necessária para manter o que estava adormecido. A verdade começou a se formar em sua mente, como um quebra-cabeça cruel. O pacto que ela pensou ser uma simples história de família não era só uma história, era uma condenação. Com um esforço tremendo, Clara se levantou, seu corpo fraco e tremendo. Ela sentiu ar pesado, quase sólido, ao redor de si. O vento uivava lá fora, e a escuridão da noite parecia engolir toda a luz. Ela não podia mais fugir, mas também não poderia permitir que o ciclo se fechasse. O sacrifício ainda não havia sido completado, mas o fim estava à vista. Aquela criança, aquela sombra, não era só um aviso, mas a chave para tudo o que estava prestes a acontecer. Clara olhou em volta, tentando encontrar uma resposta, algo para mudar o destino. E então ela viu uma velha foto de família na parede, um retrato de seu bisavô, com os mesmos olhos vazios que ela via na criança à sua frente. Foi nesse momento que o horror completo se instalou. Ela compreendeu o que significava aquele olhar vazio, aquele espírito sem alma. Seu bisavô, o homem que fundou aquela casa, havia feito o pacto. Ele não só sacrificara uma vida, mas a essência de sua linhagem, da qual ela era a última. Ela e os seus, destinados a servir como oferenda para manter o que estava guardado naquela casa. A criança olhou para Clara com uma expressão de tristeza e ao mesmo tempo de satisfação. Agora você entende. O ciclo nunca acaba. Mas você pode ser o fim, se desejar. Clara deu um passo atrás,
o medo tomando conta de sua mente. Mas algo em seu interior queimava mais forte. Ela sabia que não poderia se render àquilo. Não poderia aceitar que sua família fosse a última vítima de um mal que havia se perpetuado por gerações. O medo era grande, mas a determinação de quebrar o ciclo, de destruir aquele mal, foi ainda maior. A criança começou a avançar, sua forma se esticando e se retorcendo, como se fosse uma sombra que ganhava vida própria. Clara, desesperada, olhou em volta e viu, nas paredes da casa, inscrições antigas, símbolos que sua avó um dia lhe explicara. Símbolos de contenção. Era ali que tudo estava guardado. Nas paredes que haviam sido feitas para aprisionar o mal, mas que agora estavam começando a ceder. Ela não tinha muito tempo. No fundo da casa, ela sabia que havia um último segredo. O altar, onde o sacrifício final aconteceria. O altar que ainda estava intacto, esperando por sua presença. Com a última explosão de força, Clara correu até o local, sentindo os passos pesados e gelados atrás dela. O que estava na casa queria ela, e o ciclo só poderia ser quebrado ali. Ao chegar ao altar, viu o que temia. O sangue das gerações passadas estava impregnado no solo, e o sacrifício precisava ser completado, mas não com uma vida humana. Era o momento de confrontar o mal de frente. Ela pegou o punhal que estava sobre o altar, um punhal usado por gerações, e o levantou para a figura que se aproximava. A criança agora estava bem atrás dela, mas algo mudou nos seus olhos. Algo que a fez hesitar. Uma sensação de que a própria casa estava se alimentando de sua dúvida. No momento final, quando Clara estava prestes a fazer o gesto fatal, as paredes começaram a estalar, e a luz da casa se apagou, tudo mergulhando na escuridão total. Então, ela ouviu uma voz, não de uma criança, mas de seu próprio avô. Você nunca escapará. Você já é parte disso. Ah, oh. O punhal se ergueu no ar, mas algo a puxou para baixo, e tudo ficou negro. Ela não sabia o que aconteceu. Talvez ela tivesse sucumbido, talvez não. A última coisa que Clara sentiu foi a presença de uma mão fria sobre a sua, e o som de passos ecoando pela casa. Quando os olhos se abriram, não estava mais em seu corpo, mas dentro da mesma sala, com as mesmas figuras ao redor. O ciclo se completara, e agora, Clara era uma das crianças da colina.